Eu sou a professora Andréia De Pintor, professora de Direito Tributário da rede LFG, e eu estou aqui hoje com você, que está me assistindo, para as últimas dicas para você que vai fazer a prova de segunda fase da OAB em Direito Tributário. Selecionei alguns pontos que eu considero pontos primordiais da nossa matéria, que nós estudamos durante o curso, dentro da matéria de Direito Material, mas que eu selecionei com bastante cautela, que eu considero, como eu disse há pouco, que o examinador pode colocar na sua prova. São pontos que eu considero como top list, presentes, queridinhos do examinador, quando nós falamos em prova da OAB, prova de segunda fase em Direito Tributário. Então, vamos a eles. Partindo por uma sequência lógica, parte constitucional e depois, em seguida, a parte Código Tributário Nacional, iniciando pela parte constitucional, eu não tenho como esconder que a OAB, quando nós falamos da parte constitucional tributária, a OAB gosta muito da parte principiológica. Ela gosta na primeira fase e ela gosta também na segunda fase. Não podemos ignorar a parte de princípios. Às vezes, quando nós vamos para a segunda fase da OAB em Direito Tributário, nós ficamos tão preocupados com aquelas questões complexas que podem cair no direito tributário e esquecemos da parte principiológica tão importante, tão relevante e que a OAB gosta muito de perguntar. E dentre aqueles princípios que você estudou comigo nas aulas de princípios constitucionais tributários, eu selecionei para a aula de dicas um princípio que eu considero um princípio de suma importância. Todos os princípios são importantes, mas para essa aula especial de hoje, de dicas para a segunda fase, este princípio é um princípio específico, exclusivo do direito tributário. Que princípio é esse? É o princípio da anterioridade. O que significa o princípio da anterioridade? Obviamente, você não esquece, a prova é com consulta, basta você abrir a sua Constituição, você assistiu a aula de marcação com a professora Caroline Palermo, você tem lá devidamente marcada na sua Constituição Federal, então vamos remeter lá, artigo 150, inciso 3, nós encontramos lá, no inciso 3, letra B, a denominada anterioridade anual ou anterioridade do exercício seguinte, que diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, então é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. No mesmo exercício que os instituiu ou aumentou. Então, toda vez que nós tivermos um aumento de carga tributária, este aumento só poderá ser cobrado, exigido, no próximo exercício financeiro. Então, se a lei que majorou o tributo foi publicada no ano de 2019, este aumento somente poderá ser exigido
conforme reza o princípio da anterioridade do exercício seguinte, a partir do próximo exercício financeiro, ou seja, a partir do exercício de 2010. Acontece que nós sabemos que o exercício financeiro tem o seu início em 1º de janeiro. Como fazer se a lei que majorou o tributo foi publicada, por exemplo, no dia 31 de dezembro de 2019? 1º de janeiro de 2020, eu falei 2010, 2020, já é próximo exercício financeiro. Como é que fica essa questão da segurança jurídica? Porque isso é importante que vocês entendam. Não somente compreender o que significa o princípio, mas escrever, argumentar na prova. Não somente copiar o que está na Constituição Federal ou o que eu dou de dica para o meu aluno, transformar o que está na Constituição, utilizar a paráfrase, transformar em redação própria, porque se você transcrever, copiar exatamente como está na Constituição, o examinador sabe o que está escrito na Constituição, sabe o que está escrito no CTN, ele quer saber como você escreve, qual é a sua redação jurídica, isso vai valer ponto, a sua argumentação jurídica, o seu raciocínio jurídico. Então, utilize a paráfrase, é pegar o que está escrito na Constituição, a ideia do princípio, e escrever com as suas palavras. Qual é a razão de existir o princípio da anterioridade? É proteger um outro princípio constitucional, implícito na Constituição e que nós já falamos aqui nas aulas, chamado de segurança jurídica. Pagar tributo é obrigatório, mas a segurança jurídica do contribuinte deve ser garantida, ou seja, ele toma ciência com a publicidade da norma acerca do aumento do tributo e deve ser concedido a esse contribuinte um prazo para que, se necessário, ele faça um replanejamento das suas finanças, para que ele verifique como ele vai arcar com aquele aumento do tributo. Mas, naquela situação que eu acabei de exemplificar, a lei majoradora foi publicada no dia 31 de dezembro de 2019. 1º de janeiro de 2020 já é próximo exercício financeiro. A anterioridade anual foi cumprida, mas e a segurança jurídica? A essência de existir o princípio da anterioridade foi alcançado? Não, não foi. O princípio da anterioridade foi atendido, mas a essência de existir o princípio, que foi proteger a segurança jurídica do contribuinte, não foi alcançada. Por isso veio a emenda constitucional 42 de 2003 e acrescentou, coloque na tela por favor, a linha C, que dispõe sobre a noventena, ou anterioridade nonagesimal, que diz, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Ou seja, sem prejuízo da anterioridade anual, agora
toda vez que nós tivermos um aumento de carga tributária, o ente, antes de cobrar o tributo, terá que verificar se entre a data que foi publicada a lei que majorou, que aumentou a carga tributária, e a data que ele vai passar a cobrar este aumento, transcorreu o prazo mínimo de 90 dias. Então, naquele exemplo, a lei que foi publicada no dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, já pode ser cobrado o aumento? Não, porque muito embora a anterioridade anual tenha sido cumprida, o prazo de 90 dias, a noventena, não foi alcançada. Então, precisa esperar transcorrer o prazo de 90 dias. Então, fizemos aqui uma rápida revisão do princípio da anterioridade, dos dois princípios, anterioridade anual e anterioridade nonagesimal ou noventena, como você preferir chamar. Por que eu trouxe esse princípio? Para poder falar da revogação do benefício fiscal. Durante um bom tempo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminhou no seguinte sentido, volte aqui comigo, de que a revogação, lei que revoga um benefício fiscal, por exemplo, revoga uma isenção, não deve observância, não precisa observar o princípio da anterioridade. E por quê? Segundo a interpretação do Supremo, do STF, o princípio da anterioridade, segundo a Constituição, ele deve ser observado toda vez que eu tiver um aumento de carga tributária. E segundo a interpretação do STF, quando eu tinha uma lei revogando um benefício fiscal, eu não tinha um aumento de carga tributária. Eu não tinha. Na verdade, eu tinha uma restauração de um tributo que já era cobrado. Bem, mas o Supremo, ele é composto, eu sempre digo isso aos meus alunos, o Supremo, assim como todos os órgãos do poder, todos os tribunais compostos aí pelo Poder Judiciário, é composto por pessoas. As pessoas podem mudar de opinião. Daí vem uma decisão, e aí podem colocar na tela, por favor. Essa decisão num recurso extraordinário que nos chama a atenção. E essa eu trouxe para vocês aqui. Configura, agora, eis um precedente importante para nós, uma mudança de interpretação importante do Supremo. Configura aumento indireto de tributo e, portanto, está sujeita ao princípio da anterioridade a norma que implica em revogação de benefício fiscal anteriormente concedido. Então, agora, se eu tiver uma lei, foi publicada uma lei concedendo um benefício fiscal, exemplo de uma isenção, que é um exemplo de benefício fiscal. Vem uma lei e revoga essa isenção. Esta lei, ela deve observância ao princípio da anterioridade? Deve observância ao princípio da anterioridade, segundo o entendimento do Supremo Tribunal
federal, é considerado um aumento indireto de tributo. E se é considerado um aumento indireto de tributo, deve observar o princípio da anterioridade. Afinal de contas, vamos raciocinar, vamos desenvolver aqui, você e a professora, juntos, um raciocínio jurídico, juntos. Tinha lei que instituiu o tributo, você pagava o tributo, estava pagando o tributo. Veio a lei e concedeu a isenção. A isenção por prazo indeterminado. Você deixou de pagar o tributo em razão da isenção por prazo indeterminado. Depois de um tempo, muda o governo, vem uma nova lei e revoga aquele benefício. E agora, a partir daquela lei revogadora, você vai voltar a pagar o tributo. Isso é ou não é? Você não pagava, agora você volta a pagar. Isso é ou não é um aumento de tributo? É, porque você não pagava, agora você volta a pagar. Tudo bem, você não tem uma lei instituindo um tributo, não. Você não tem uma lei majorando um tributo, mas você tem uma lei revogando um benefício fiscal, e esta lei que revoga o benefício fiscal, ela restaura o pagamento do tributo. Então, aqui está a interpretação do STF dizendo que é um aumento indireto do tributo. Não é considerado um aumento direto, mas é um aumento indireto, porque com a isenção, o sujeito, o contribuinte, não pagava o tributo. A partir do momento que foi publicada a lei revogando aquela isenção, revogando aquele benefício fiscal, o sujeito, o contribuinte, ele vai passar a pagar novamente o tributo. Ou seja, ele não pagava, ele voltará a pagar. Então, ele vai ter um aumento indireto de carga tributária. E se ele vai ter um aumento, porque ele volta a pagar, ele não estava pagando e ele volta a pagar, então deve ser observado o princípio da anterioridade como forma de garantir a segurança jurídica desse contribuinte, certo? Então, foi por isso que eu quis trazer o princípio da anterioridade para esta aula de dicas. Não simplesmente, puramente, o princípio da anterioridade, mas o princípio da anterioridade atrelado a esta questão da revogação do benefício fiscal, certo? Um outro ponto de destaque dentro desta aula de dicas, ainda dentro da parte constitucional tributária, são imunidades. A OAB gosta muito das imunidades tributárias. Nós temos diversas imunidades espalhadas pela nossa Constituição Federal. Mas eu não tenho como esconder, e basta você analisar pelas provas anteriores da OAB, que a OAB gosta muito daquelas imunidades previstas, arroladas no artigo 150, inciso 6 da Constituição. Mas eu destaco duas daquelas imunidades arroladas no artigo 150, inciso 6. Quais são estas duas imunidades que eu destaco e que eu trago para esta aula de dicas? A primeira que eu destaco é a imunidade dos livros digitais que caiu
não faz muito tempo, numa prova de primeira fase, e eu estou apostando que muito em breve pode ser na sua prova de segunda fase que vai aparecer, principalmente como uma tese de uma peça de mandado de segurança, como uma tese de uma peça de mandado de segurança. Lá, o artigo 150, inciso 6, letra D, prescreve, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Durante muitos anos, tramitou durante o STF essa questão se esta imunidade objetiva seria estendida ou não aos livros digitais. Eis que o STF bateu o martelo no ano de 2017 e agora o livro eletrônico também é imune ao pagamento de impostos. Lembrando aqui, a imunidade aqui para que você possa entender o porquê que o STF estendeu essa imunidade de impostos também ao livro eletrônico, nós temos que fazer uma interpretação teleológica, finalística dessa imunidade. O porquê que a Constituição concedeu a imunidade de impostos aos livros, né? Foi proteger o direito à manifestação do pensamento, o direito de informar e ser informado. Então, será que com a evolução tecnológica, que nós não conseguimos frear, hoje se faz possível pegar o que está num livro convencional e colocar num livro eletrônico? Será que ao realizar essa transposição, pegar o que está num livro convencional e colocar num livro eletrônico, se perde o direito de informar, se perde essa finalidade de informar, de transmitir a cultura? Não. Então, a finalidade continua sendo a mesma. Só não temos como frear a evolução. Não é verdade? Então, não tem porquê o livro eletrônico não usufruir também da imunidade de impostos. Tá? Torno a dizer, é muito importante, você que vai fazer a prova de segunda fase de tributário, você argumentar. A maior pontuação está no seu raciocínio, na demonstração do seu raciocínio jurídico. Você aponta que é imune conforme previsto no artigo 150, inciso 6, letra D, mas você demonstrar o porquê desta imunidade, a proteção à livre manifestação do pensamento, a proteção ao direito de todo cidadão ser informado. O examinador ele quer enxergar o que o advogado faz, é o poder da argumentação, é a demonstração do raciocínio jurídico. Ali está concentrada a maior pontuação neste quesito, demonstração do raciocínio jurídico. Um outro ponto que eu destaco ainda sobre imunidade e que eu noto que ainda não caiu em nenhuma prova da OAB e muito em breve vai cair, é a imunidade musical. A imunidade musical é a imunidade mais jovenzinha. Ela está lá também no artigo 150, inciso 6, na linha E. Também, geralmente, quando nós falamos de imunidade, para a parte de peça processual, é uma tese muito boa para mandado de segurança,
Lembrando, eu venho rebatendo isso já faz um tempo para os meus alunos, mandado de segurança é uma peça que faz um certo tempo que não cai nas provas da OAB e é uma peça bastante solicitada, então está iminente a hora que vai aparecer o mandado de segurança e imunidade é uma tese, tanto imunidade como a tese de princípio, são teses propícias para cair em mandado de segurança. Vamos aos pontos principais aqui a serem destacados com relação à imunidade musical. Sem prejuízo, pode colocar lá, de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas, então CDs e DVDs musicais, produzidos no Brasil, então atenção, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros, e prestem atenção que ele dá uma alternativa aqui, e ou obras em geral, então eu posso ter uma obra estrangeira, também usufruindo da imunidade, desde que interpretada por artistas brasileiros. Então, eu posso ter um CD de músicas estrangeiras, usufruindo da imunidade, desde que gravado por artistas brasileiros. Bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham. Nós temos aí um salvo, uma exceção. O que não é abrangido pela imunidade? Salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Ou seja, é a mídia, é o CD, vamos imaginar aqui o CD ou o DVD, antes da inserção da música, tá? O CD, o DVD virgem, antes da inserção da música, ele ainda não usufrui da imunidade. Ele passa a usufruir da imunidade a partir da inserção do produto, da música. Tudo bem? Certo? Então, vamos ficar espertos, porque, por incrível que pareça, essa imunidade ela foi acrescentada no ano de 2013. Nós estamos aí em 2019 e ainda não apareceu essa imunidade nas provas da OAB. Então, está iminente o momento que vai aparecer. Pode ser que seja na sua prova. Eu estou apostando. Eu trouxe para a aula de dicas, não foi à toa, tá? Então, pode aparecer na sua prova. Então, cuidado, carinho com esta imunidade. Passamos agora a alguns destaques do Código Tributário. Do Código Tributário, o meu destaque vai para a responsabilidade tributária. E quando nós falamos de responsabilidade tributária, o meu destaque vai para um artigo que a OAB adora esse artigo. Adora esse artigo e eu não poderia deixar de trazê-lo para essa aula de dicas. É a responsabilidade prevista no artigo 135. Trata da responsabilidade pessoal de terceiros. E aqui tratando principalmente da responsabilidade pessoal dos sócios. Aqui, os sócios podem vir a responder por dívida tributária da empresa. Então, é muito comum aparecer nas provas da OAB a responsabilização do sócio, com base no artigo 135. Então, fiquem atentos. Então, para caracterizar a responsabilidade pessoal do sócio, nos termos do artigo 135, responsabilidade pessoal do sócio por dívida tributária da empresa, primeiro, não é qualquer sócio, tem que ser o sócio administrador, aquele sócio que venha exercer os atos da administração do negócio.
Então, não é qualquer sócio, o sócio administrador. E mais, para caracterizar a responsabilidade pessoal desse sócio administrador por dívidas tributárias da empresa, se faz necessário que fique caracterizada, pode jogar na tela, por favor, que esse sócio tenha cometido uma dessas situações, que ele tenha praticado ato com excesso de poderes, ou tenha cometido infração de lei, ou infração a alguma cláusula do contrato social, ou infração a alguma cláusula do estatuto, aí a depender do tipo de sociedade, vai ser contrato social ou estatuto. Então, que fique muito claro isso, para caracterizar a responsabilidade pessoal do sócio administrador, se faz necessário que fique comprovado que ele praticou ato ou com excesso de poder, ou com infração de lei, ou com infração a alguma cláusula do contrato social ou do estatuto. E aí eu coloquei a súmula, que é sempre utilizada para defender o sócio aqui, a súmula 430, que diz: o inadimplemento da obrigação tributária, então a falta de pagamento do tributo pela sociedade, não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio administrador. Então, a falta de pagamento do tributo por si só não pode acarretar, não pode caracterizar a responsabilidade do sócio administrador. Eu preciso que fique caracterizada uma daquelas situações do caput do artigo 135. E daí eu coloquei também a outra súmula que andou aparecendo nas provas da OAB, que é a súmula 435. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando dessa forma o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Então, uma outra situação que vai autorizar a responsabilização pessoal do sócio administrador por dívida da empresa. Então, aquela empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, então, alterar o seu domicílio fiscal sem informar aos órgãos competentes, será presumida a dissolução irregular da empresa para efeito de autorizar o redirecionamento da execução fiscal para atingir a pessoa do sócio, o patrimônio pessoal do sócio administrador, certo? E, por fim, um outro ponto que eu destaco dentro do Código Tributário, que eu considero também de bastante relevância, principalmente quando nós falamos das peças de embargos à execução fiscal, exceção de pré-executividade, decadência e prescrição. E daí nós temos lá, eu peço para que vocês se recordem que tanto a decadência quanto a prescrição, todas as vezes que vocês forem falar deste assunto, lembre-se que tanto a decadência quanto a prescrição são hipóteses de extinção do crédito tributário. Então, tragam para a sua argumentação o artigo 156, inciso 5. Então, decadência e prescrição são hipóteses de extinção do crédito tributário. Outra coisa importante que já apareceu bastante nas provas da OAB. Quem dispõe sobre prazo decadencial e quem dispõe sobre prazo prescricional
no direito tributário é a lei complementar. Qual é o caminho a se fazer para esse raciocínio? Vamos à tela. O artigo 146 da Constituição Federal prescreve: cabe à lei complementar, no seu inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. O que seriam essas normas gerais em matéria de legislação tributária? Na linha B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. Então, segundo a nossa Constituição Federal, cabe à lei complementar dispor sobre prazo prescricional e prazo decadencial no direito tributário. Então, muito cuidado se aparecer na sua prova que lei ordinária estabeleceu prazo decadencial, estabeleceu prazo prescricional. É inconstitucional, porque segundo a Constituição, artigo 146, é função da lei complementar. Aí eu coloquei a súmula vinculante de número 8 aqui. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, que tratam da prescrição e da decadência no crédito tributário. Bom, com isso, nós encerramos aqui. Quanto tempo mais eu tenho de prazo? Encerrou? Encerrou? Eu já gastei todo o prazo que eu tenho aqui nas minhas dicas com vocês. Então, essa aula é para destacar o principal do principal. Então, foi destacado na parte constitucional, foi destacado na parte do Código Tributário. Então, fiquem atentos a esses pontos que eu destaquei. Qualquer dúvida, você tem o meu canal para poder se comunicar comigo. Não deixe de se comunicar, envie sua dúvida, mande, dá para a gente se comunicar, não guarde a dúvida para você. E eu desejo uma excelente prova para você. Até breve.